Vamos apresentar o trabalho A1 da professora Laura, onde fizemos o tema 1 da renúncia à ameação. Nosso grupo é composto pela Crislaine, Danilo, Ellen e Stephanie. Trata-se de um recurso especial do Mato Grosso do Sul. A julgadora desse recurso foi a relatora ministra Nancy. Esse recurso, a recorrente alega que ela tem o direito de fazer a renúncia à ameação nos autos do inventário, justamente porque o Tribunal de São Paulo uma vez equiparou ele, de certa maneira, à renúncia à herança. Então ela fala que tem o direito de fazer essa renúncia dentro dos autos do inventário, uma vez também que ela não tem condições financeiras suficientes para arcar com os custos cartoriais. Entretanto, a julgadora do processo, a ministra Nancy, ela fala que na ameação o patrimônio é propriedade da viúva em decorrência do regime de bens. Dessa forma, ela independe da abertura do inventário, então ele não pode ser equiparado, ela não pode fazer do mesmo jeito que se faz uma renúncia à herança. Segundo o acórdão recorrido, não se confunde ato inter vivos com sucessão causa-mortes, e que alguns atos necessitam de forma prescrita pela lei, conforme o artigo 108 do Código Civil. A então recorrente alega não ter condições financeiras para arcar com as despesas para pagar o que é necessário para a lavratura da escritura pública, aduzindo que existem jurisprudência que admite a cessão de herança de ameação, equiparando-se à renúncia da herança. A juíza, então, em sua decisão, baseou-se no artigo 1806, em que é admitida sim a renúncia à herança, dando às partes a possibilidade de fazer essa renúncia pelo instrumento público ou pelo termo judicial. Mas ressalta que não é o caso em questão, pois se trata de uma renúncia à ameação, porque a ameação é decorrente do regime de bens. Na abertura da sucessão, a esposa ela já possui esses 50%, não se trata de uma divisão, de uma herança. Da mesma forma, ela indicou o artigo 1793 do Código Civil, em que a cessão de direitos hereditários pressupõe a condição de herdeiro cedente. Tal prática é considerada também uma verdadeira doação, até para fins tributários. Sendo assim, a autora deverá, nos termos do artigo 541 do Código Civil e 108 do Código Civil, promover a doação do patrimônio. Síntese da decisão. A ministra Nancy, que é relatora do processo, analisou o caso e que o acordo apontado reconhece a possibilidade da cessão de ameação que se dá nos autos. Porém, a renúncia à herança tem que ser equiparada de certa maneira. A ministra destacou que, no entendimento do STJ de São Paulo, a cessão de ameação, embora evidente na renúncia à herança, se aproxima ao ponto de sugerir que a efetivação da cessão de direitos utiliza-se o mesmo instrumento para sua formalização, e que, no entanto, esse ato de disposição patrimonial da viúva, que não pode equiparar uma renúncia de herança, esse ato de destituição patrimonial pretendida pela viúva representa, pela cessão gratuita de meação em favor dos herdeiros, configura mais uma doação, e que para ocorrer essa doação, a viúva vai ou os herdeiros vão gastar a mesma coisa, então vai ter os tributos que equivalem à doação. Então, apesar da dificuldade da viúva, em qualquer dos processos, ela tem que arcar com essa despesa cartorial. Finalizando então nosso estudo a respeito da renúncia à ameação, a ameação não se confunde com a herança, mesmo se o sobrevivente da casa desejar atribuir aos herdeiros. Essa atribuição constitui um negócio jurídico entre vivos. Na verdade, não existe renúncia à ameação. O que se faz é uma transmissão aos herdeiros do decujus ou a terceiros. Essa transmissão ela deve ser feita via escritura pública. Ela jamais pode ser feita apenas por termo nos autos do inventário, porque só se permite a renúncia da herança e não a ameação. Como também requer escritura pública a cessão de direitos hereditários feitos pelos herdeiros, ou seja, há um protocolo a ser seguido, uma solenidade específica a ser respeitada. Não se pode fazer a ameação ser cedida como bem hereditário,
como nesse caso desse julgado, o oficial de registro de imóveis entendeu e o juiz sentenciante também. Esse efeito de disposição patrimonial da viúva meieira é caracterizado como uma renúncia de sua meação em favor do mesmo, que não pode ser caracterizada ou equiparada à renúncia à herança. Da mesma forma, não se confunde a cessão de direitos hereditários previsto no artigo 1793 do Código Civil, porque pressupõe uma condição de herdeiro cedente. A própria cessão de direitos hereditários exige a lavratura de escritura pública para sua efetivação. Então, não há por que prescindir dessa formalidade no que tange à cessão de meação.